dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, Célia Ferreira, Deus abençoe você. Daniel, Tainara e João Vitor, Paulinho e Lenira, Deus abençoe. Boa noite, meus amados. Antonetinha Delgaldi e nosso querido Paulo Rócoli, Araí Machado, Deus abençoe. Janete Ribeiro Luz, Roberto Lima e Dona Blenda, Silene Posidone e Márcio Dias, Lázaro Abós, os queridos lá de São Paulo, Deus abençoe. Vilma Marci, Lúcia Marci, Deus abençoe. Que maravilha, todo mundo chegando. Boa noite, a graça e paz do Senhor. Já tem gente elogiando aí o corte de cabelo, né? Obrigado, querido. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que bom. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Boa noite, Marlene. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Boa noite, Márcia Simões. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Boa noite, Carmina Aparecida Navarro. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, Débora Tavares, irmã Zélia, irmão Valdir. Boa noite, Adriana Machado, Deus abençoe. Cristiane Ribeiro, Maria José aí em Palmeia, Deus abençoe. Márcia Simões, Naira Silva Lange, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Maçulo, presbítero Zé Luiz. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
Charles Henrique Beira. O Charles falou para eu não dar spoiler. É só para dar um gostinho do pessoal, viu, Charles? Ô, Leandro Machado, Deus abençoe, graça e paz. Boa noite aos nossos queridos de Cabo Verde, Igreja Batista Essência de Deus, beijão para vocês aí. Cleide, Deus abençoe. Maria Cecília, os queridos de Alpinópolis, Deus abençoe. Luizão e Odete, Leal Bertoldo lá em São Caetano, Kiko Calamanca lá na Palmeia, Deus abençoe. Que beleza. Mara Janice, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Reverendíssimo Nilson Canto Ferreira, boa noite. Léo Rocha, Valdirene Jusceli, Deus abençoe. Fabinho Montanaro, Deus abençoe também, seja bem-vindo. Dozinha, gostou, Dozinha? A Dozinha já estava elogiando o corte de cabelo. Depois eu vou contar, viu? Segredos sobre esse corte maravilhoso. Jussara Melo, Deus abençoe, Jussara. Boa noite, queridos do ABC Paulista. Que beleza, aleluia. Tá todo mundo aí, que coisa boa. Maravilha. Ô, irmã Maria das Graças, Deus abençoe, boa noite, a graça e paz, seja bem-vindo. Vamos louvar o Senhor, rompendo em fé. Esse contexto de crise, de lutas, nos chama a romper em fé, conforme nós cantamos aqui, né? E cada dia o Senhor vai nos revestir do seu poder. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Ô, irmã Sandra, Sandrinha, Deus abençoe, seja bem-vinda, boa noite. Rosana Ribeiro, Deus abençoe, minha irmã, certo? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe canta comigo. Patrícia e Valtinho, Deus abençoe. A Jussara já descobriu. A Jussara descobriu já o segredo. Ô, Jussara, isso mesmo, é inesquecível, cortou meu cabelo. É isso mesmo. Com o esplendor de um rei, como? Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Boa noite, Jair e Isaura. As trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Vocês comigo, vamos lá? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Boa noite aí para Odete, Esaú e para Priscila lá em Valinhos, para o Felipe e para Mariana, né? Por gerações ele é. Boa noite, Daniel Ribeiro. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Boa noite, Clay. Três se formam em um. Boa noite, Ana Maria Cunha. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Boa noite, missionário Robert. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos juntos, vamos lá? Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Boa noite, Léo Rocha. Ver se a gente consegue subir, vai lá, hein? Quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver. Boa noite, Haroldo Lago. Quão grande é o meu Deus. Boa noite, Célia Ferreira. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Carlinhos, boa noite. Irene, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Boa noite, meus amados. Valdenir Casagrande, Deus abençoe. A Adriana Machado, Fabrício e o Edu, boa noite para vocês. Cristiane Ribeiro e também a irmã Lourdes, o Daniel aí, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que coisa linda, hein? Maravilha. Vamos chegando, que hoje é dia da nossa intercessão. Tá certo? Você vai deixar o seu pedido para o final, tá bom? Só depois da última canção, pra gente não perder o seu pedido de oração no meio da live, tá bom? Se você tem um pedido, né, deixa para o final, pra gente poder acompanhar e orar com você, beleza? Maravilha, então tá bom. Nós cantamos aí, olha que coisa linda. Começamos com aquela canção Rompendo em Fé, né? E depois, quão grande é meu Deus, nós rompemos em fé, vamos lutar, vamos vencer, vamos plantar e colher, porque nós temos um Deus que é grande, grande. Sobre todo nome é o nome do Senhor. Lara Avelino, boa noite para você. Deus abençoe você e o Estênio e a filhinha aí, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha. Olha só, essa próxima canção especial para nós também. Boa noite, Leandro, Érica e Micael. Deus abençoe, meus amados. Sejam bem-vindos. Raquel Souza, Deus abençoe. Márcia Simões. Marisol, Deus abençoe. Marisol aí em Marília. Deus abençoe. Boa noite, Valdenir Casagrande. Vamos lá, juntos. Sonda-me, Senhor, me conheces. Ô, Débora Tavares, ajuda a cantar aí. Quebranta o meu coração. Luzia Gabriel, seja bem-vindo. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Raíssa Nóbrega, a irmã Maria do Rego, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos lá, juntas mulheres, hein? Sonda-me, Senhor, me conhece e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. É porque é voz de mulher, né? Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, agora o coro, hein? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora
Transforma-me, enche-me e usa-me. Todo mundo junto, vamos lá. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos juntos para terminar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos pedir pro Senhor sondar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Boa noite, Jair e Isaura. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Vamos lá junto? Senhor, aleluia, maravilhoso, glória a Deus. Elaine Xavier, seja bem-vinda, Deus abençoe. É difícil, porque essa canção aqui quem tinha que cantar é a Débora, né? A Débora. Aí como não tem a Débora aqui, eu tô fazendo, tô tentando cantar, mas é difícil, tem que ser voz feminina para ficar bonito. Mas maravilhoso, né? Então nós vamos agradecer a Deus agora pelo louvor. Ô Ederson Bruno Franco, glória a Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos agradecer pelo louvor e colocar o nosso coração para que Deus possa sondar-nos através da sua poderosa palavra. Irmã Lázara Oliveira, um abração para a irmã e Deus abençoe a família em nome de Jesus. Lenira, Deus abençoe. Tá bom? E no final nós vamos fazer a nossa intercessão, então deixa o seu pedido para o final da live, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque nós somos desafiados pela tua palavra a viver esse tempo de crise, de lutas e de desafios, rompendo em fé, como nós cantamos hoje, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos capacita, Deus, a viver pela fé, Deus, e esse é o chamado de todos os teus filhos, ó Pai, a viver, o justo viverá pela fé. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor e viver com fidelidade ao Senhor, pela tua graça e pela ação do teu Espírito Santo, Pai. Também, ó Deus, nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus tão tremendo que nós podemos dizer quão grande é o meu Deus, Pai. Sobre todo nome é o seu. Nós podemos, ó Pai, colocar diante do Senhor nossa luta, nosso desafio, nossa família, nossa igreja, nosso país, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder. O Senhor tem a última palavra sobre todas as coisas, nós confiamos em ti, Senhor. E assim, Pai, queremos ser usado em tuas mãos, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, os dons, as capacidades, os recursos que o Senhor tem colocado na vida de cada um dos teus filhos, que nós sejamos como um farol que brilha à noite, como uma flecha certeira que não erra o alvo, por causa da tua graça, por causa da ação do teu Espírito sobre a nossa vida, Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, usa-nos. E para isso, ó Deus, nós precisamos ser sondados. Sonda-nos, quebranta-nos, ó Pai. Transforma-nos pela ação do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, para que nós sejamos esse instrumento poderoso nas Tuas mãos. É a nossa oração, entregando cada vida, cada família representada aqui nessa noite, pedindo a Tua bênção sobre todos nós nesse momento de compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Maiara Posidônio. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Queremos agradecer e louvar a Deus porque a nossa irmã Suzy teve alta e saindo do hospital, retornando para sua casa, né? Glória a Deus pelo livramento que Deus deu na vida da Suzy. Ô Cleide Catarina, boa noite, Deus abençoe você e sua família. E por tudo que ela passou, né? Ela precisou romper em fé nesses dias aí, hospital, cirurgias e tal. E nós louvamos a Deus por causa da bênção, da misericórdia do Senhor sobre a irmã Suzy. Abração para ela ali na Palmeia, sua família. Boa noite, Maria Cecília. Deus abençoe você, os queridos de Alpinópolis. Projeto na contramão do mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Então é motivo de alegria e louvor a Deus. Boa noite, Marisol Diana aí em Marília. Deus abençoe a nossa Clay lá em Areado. Olha aí, o povo está todo aí. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhar a palavra. Depois nós vamos cantar a última canção e aí nós vamos fazer a nossa intercessão. Tá bom, queridos? Vamos fazer isso. Hoje nós vamos olhar um texto do Evangelho de Mateus. Boa noite, Valtinho. O presbítero Valtinho está aí conosco. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus, todos os queridos que estão aí conosco. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Eu vou convidar você para olhar conosco, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao versículo 38. Boa noite, Valtinho, Deus abençoe você, a Patrícia Sara, Pinhaldo Campestre conosco, Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, do verso 35 ao versículo de número 38. Nós vamos ler esse trecho, essa porção da palavra de Deus agora. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite. Amados, o tema da nossa reflexão essa noite é seguir os passos de Jesus, tá? Esse é o tema, é o título da nossa reflexão, seguir os passos de Jesus. Ora, isso é uma coisa meio que óbvia, né? Se você é um discípulo, ser discípulo de Jesus já significa, implica automaticamente em seguir os passos de Jesus. Tá certo? Não importa se você é pastor, presbítero, diácono, zelador da igreja, irmão ou irmã da intercessão, se você é jovem, adolescente, né, casado, viúvo, se você é um discípulo de Jesus, óbvio, está implícito que você foi chamado para seguir os passos de Jesus, não é? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos inúmeros homens e mulheres, servos de Deus, que são boas referências para nós, né? Mesmo sendo pecadores, relativos, né? Falíveis, limitados, mas eles sim são boas referências para nós, né? Abraão, o pai da fé, né? A gente vai olhando Isaac, o filho da promessa, né? Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, né? Vamos falar das mulheres, Esther, uma mulher extraordinária. Vamos lembrar de Ana, a mãe de Samuel, aquela mulher de oração. Então a gente vai olhando, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo,
Pedro, Maria, mãe de Jesus, não é? Tantas outras mulheres extraordinárias, Lídia. Então, assim, a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há muitos personagens bíblicos, né, que sim, são referências para nós, com certeza. Mas o nosso modelo supremo é Jesus. O nosso modelo é o Senhor Jesus. O nosso modelo, né, absoluto, a nossa referência, né, infalível é o Senhor Jesus. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, não poderia ser diferente, é a mesma coisa, né? Se em todos os lugares no Novo Testamento e na Escritura como um todo, tudo aponta para Jesus, nesse texto, de maneira específica, nós somos desafiados, mais uma vez, a seguirmos os passos de Jesus. E aqui há 3 aspectos que eu queria destacar hoje, para que a gente possa focar, né? Guardar no coração esses aspectos, né? Para nos ajudar a meditar e para nos ajudar também a praticar a palavra no sentido de seguirmos os passos de Jesus. 3 aspectos que eu acho muito interessante. Nós devemos seguir os passos de Jesus, em primeiro lugar, em sua missão, em sua compaixão e em sua intercessão. Esses 3 aspectos que eu quero destacar com vocês hoje à noite. Nós devemos seguir os passos de Jesus de que maneira? Primeiro, em sua missão, né? O texto do versículo 35 vai falar da missão de Jesus. Ele diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Se você ler o texto paralelo, né, em Mateus capítulo 4, verso 23, ele vai falar que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando as mesmas coisas aqui, as mesmas coisas que está dito aqui, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, está falando da missão de Jesus, né, de maneira sucinta, resumida, obviamente, né? Mas está falando da missão de Jesus. E nós devemos seguir os passos de Jesus, em primeiro lugar, em sua missão. Como era a missão de Jesus? Ela era tríplice e ela era integral. O que significa isso? Ela buscava atingir o homem como um todo, né? Ela buscava atingir o homem por completo, de maneira holística, de maneira inteira, integral, certo? Ou seja, nós observamos Jesus atingindo o homem no intelecto, atingindo o homem no espírito e atingindo o homem no corpo, tá certo? A mensagem de Jesus, a ação de Jesus tinha como propósito atingir o homem ou alcançar o homem por inteiro, ou seja, a parte cognitiva, intelectual, a razão, mas também a parte espiritual, né? A parte da espiritualidade daquela pessoa, mas também o corpo daquela pessoa. O texto diz, você observa que Jesus percorria todas as cidades e povoados, então ele estava em ação, né? Esse é Jesus se movendo, agindo, indo ao encontro das pessoas, indo ao encontro de realidades difíceis, desafiadoras, de crise, a maioria delas, como nós vamos ver na sequência do texto, né? Mas Jesus não estava inerte, não estava imóvel, não estava paralisado, ele se movia, né? E ele se movia no meio dos necessitados, né? No meio daqueles que estavam vivendo crises horríveis, impensáveis, como a gente vê aqui nesse versículo 35. E quando ele se movia, ele agia, ele estava em ação, a sua missão ia nessas 3 direções. Primeiro diz o texto, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinava. É interessante que isso nos faz pensar e refletir sobre o aspecto cognitivo, intelectual, racional do ser humano. Ou seja, Jesus apelava para esse lado do ser humano, porque é óbvio que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres racionais, tá certo? E nós, o Evangelho, a mensagem de Deus apela para a nossa razão, né? Nos chama a raciocinar, a considerar as coisas de Deus, não é? É óbvio que a mensagem do Evangelho está para além do racional. Ela não é meramente racional, ela é supra-racional, está acima daquilo que é meramente racional. Mas, obviamente, ela não é irracional. Então, ela apela para o nosso intelecto. O grande teólogo e pastor, o reverendo John Stott, escreveu um livro que é muito usado na ABU, né, Aliança Bíblica Universitária,
que se chama crer é também pensar. Ou seja, a mensagem do Evangelho não assassina a razão, não assassina o intelecto, né? Não assassina o lado cognitivo, pelo contrário, ela apela ao nosso lado cognitivo, à nossa razão, e a palavra de Deus diz que Jesus nas sinagogas, ele ensinava na sinagoga, ou seja, ele trazia a palavra de tal maneira, né, apelando para esse aspecto do raciocínio, da lógica, da razão, né, do cognitivo que nós temos, como algo que Deus deu a nós. Então, Jesus apelava para esse lado. Mas também, diz o texto, que não só para isso, porque os filósofos apelam muito para esse lado, né? Os eruditos apelam muito para esse lado, mas eles deixam de fora um lado que o Evangelho, só o Evangelho pode tocar, que é, ele não só ensinava na sinagoga, mas ele pregava o Evangelho do reino. É mais do que apenas razão, é mais do que apenas intelecto, é o Espírito, né? As boas novas do Evangelho do reino. O que é? É um apelo para o arrependimento, é um apelo para a conversão, é um apelo para a reconciliação com Deus, né? É mostrando ao homem que ele é pecador, que ele está separado de Deus por causa dos seus pecados, que ele precisa se arrepender, que ele precisa confessar seus pecados, que ele precisa abraçar a mensagem das boas novas do reino de Deus, tá certo? Então olha como Jesus trabalha de maneira tríplice e integral. Ele está agindo, enquanto ele age, ele apela para a parte intelectual, cognitiva, racional, e ele vai tocar naquela parte profunda, no espírito, por meio da mensagem do Evangelho. E o que nós desejamos é que a palavra que nós compartilhamos, né, ela atinja todas essas dimensões da nossa vida. Nossa vida não está departamentalizada, ela não está cortada em pedaços, é apenas uma maneira didática da gente entender essa ação completa de Deus em nós, tá certo? Nós não estamos divididos em compartimentos, não é possível, nós somos um ser todo integral, mas isso sinaliza como que a mensagem de Deus é tão profunda, é tão maravilhosa. Ela toca o intelecto, mas ela vai tocar o espírito, o nosso coração mais íntimo, o homem interior, né? Chamando-nos ao arrependimento, chamando-nos à conversão, chamando-nos, né, a um novo estilo de vida, né? Uma reconciliação com Deus. Então Jesus ensinava nas sinagogas, mas ele pregava o Evangelho do reino também. As duas coisas. E aí o texto vai mais à frente e diz que ele não só fazia essas duas coisas, mas ele também curava, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então você observa que no primeiro momento eu disse que Jesus estava em ação e ele ia na direção dos necessitados, dos aflitos, das pessoas que estavam em crises profundas, e ele ia, a sua missão era muito dinâmica, ele estava agindo, ele estava se movendo, e a palavra diz que ele ia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade no meio daquele povo. E como eu citei no capítulo 4, verso 23, diz que ele estava na Galileia, um lugar extremamente carente, de pessoas muito pobres, com muitas dificuldades, não é? E Jesus estava ali, percorrendo aquele lugar e agindo, se movendo nestas três dimensões que a gente está destacando aqui. Então, ele não deixa de fora o intelecto, ele apela para o nosso coração, para o mais íntimo, para o nosso espírito, mas ele também não desconsidera o corpo. Olha que coisa interessante. Ele não minimiza as necessidades do corpo, ele não espiritualiza, não é? Como que se quisesse dizer assim, não, o corpo não importa. Não, o corpo é importantíssimo, o corpo é templo do Espírito Santo, né? Deus habita em nós, né? Através do seu Espírito em nosso corpo. Então ele não minimiza a questão do corpo, o corpo é importante também. E Jesus cura, diz o texto, toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo. Então você veja, nós precisamos seguir os passos de Jesus em sua missão. Ele agia dessa forma tríplice e integral para com as pessoas com quem ele travava algum tipo de contato e de relacionamento. E nesse momento é muito importante, nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, de várias situações que os irmãos estão a cada dia tomando conhecimento e experimentando na pele. Esse é um momento, né, muito importante nós seguirmos Jesus, seguirmos os passos de Jesus em sua missão. É hora da gente apelar para o intelecto, para a razão, para o lado cognitivo, mas é hora da gente apelar para o coração, para o homem interior, para o espírito,
para que ele saiba, que ele entenda tanto que ele depende de Deus, né? Que nesse momento, como eu disse ontem, a esperança nossa é o Senhor, e que a gente precisa voltar os olhos para o Senhor de maneira urgente, urgente mesmo. E também não esquecermos do corpo. Tem gente que está doente, né? Tem gente que está necessitando de comida, tem gente que está necessitando de remédio, né? Então a gente não pode ignorar o aspecto físico, corporal do indivíduo, porque Deus olha para o ser humano como um todo, né? Como um todo, né? Criado em imagem e semelhança do Senhor, maculado pelo pecado, sim, mas Deus nos considera como um todo. E isso foi o que Jesus fez em sua missão, e é isso que nós precisamos seguir os passos de Jesus nesse sentido. Eu espero que Deus dê graça a mim e a você, sabedoria, para que a gente aplique isso em nome de Jesus, né, no nosso relacionamento familiar, nos nossos vínculos interpessoais de conhecimento, no trabalho, em vizinhança e até num âmbito mais amplo, né, na nossa cidade, que a gente tenha a graça de seguir os passos de Jesus em sua missão tríplice, integral e dinâmica. Jesus se movia. É claro que nós estamos em isolamento social, né? É claro, nós não podemos sair, mas podemos ter a nossa ação, nosso raio de influência, mesmo estando à distância. Eu não estou com nenhum de vocês, e tem pessoas aqui que estão a quilômetros e quilômetros de mim. A nossa irmã Marisol está em Marília. Há muitos queridos que estão em São Caetano, né? Em São Caetano é praticamente 4 horas de viagem daqui, e nós estamos em contato por causa dessa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. Então nós podemos sim seguir os passos de Jesus em sua missão. Que Deus nos dê a graça de cumprir isso, para que nós possamos ser bênção, onde quer que Deus nos dê a graça de ter influência, de ter contato, né, de ter acesso, ainda que virtualmente, né, para que nós possamos ser como Jesus foi para aquelas pessoas. Jesus foi uma bênção, Jesus foi um bálsamo, foi um alívio, foi presença de Deus para aquelas pessoas. Que nós possamos ser, pela graça e pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém? Segundo, nós devemos seguir Jesus não só em sua missão, mas em sua compaixão. Em sua compaixão. Ora, se a missão fala da ação de Jesus, a compaixão fala da afeição de Jesus. Da afeição de Jesus. Observe o versículo 36, que versículo interessante. O texto diz assim: vendo ele, Jesus, né, as multidões, compadeceu-se delas. O que significa? Moveu-se nas entranhas de Jesus, como nós falamos na quarta-feira lá no estudo de Marcos com o reverendo Nilson, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui é um aspecto muito importante. Se no primeiro, que é a missão, a gente descobre o agir, a ação de Jesus, no segundo, né, na sua compaixão, nós descobrimos a afeição de Jesus. E a gente descobre uma coisa extraordinária. Jesus se movia não por aplausos, não por elogios, não por popularidade e não por ganância. Olha que coisa interessante. O que é que movia o coração de Jesus? Era o aplauso das pessoas? Não, não era. O que é que movia, né, a ação, o coração de Jesus? Eram os elogios? Não, muitas vezes ele foi criticado duramente. Muitas vezes ele foi até, em certa situação, ele foi até abandonado pelos seus discípulos. Então ele não se movia por aplauso, ele não se movia por elogio, ele não se movia por popularidade. Porque quando ele entrou em Jerusalém, naquela que nós chamamos de entrada triunfal, todos ovacionaram, colocaram ramos para ele entrar, né? Vestes. Aquilo foi Hosana, Hosana, aclamando Hosana. Mas aquela mesma multidão depois gritou: crucifica-o. Então Jesus não se deixava mover nem por aplauso, nem por elogio. Ele não se movia por aplauso, por elogio, nem por popularidade, nem por ganância. Como a gente vê muito lá desde a época de Jesus, né? Simão, o mágico, queria comprar o dom de Deus, queria comprar a graça de Deus, queria comprar as coisas do Espírito, né? Então você veja, e a Bíblia fala dos falsos mestres que se movem e fazem das ovelhas de Jesus um comércio movido por torpe ganância, né? E no nosso tempo, infelizmente não é diferente. Quanta gente fazendo coisas, sim, se movendo com dinâmica, até com um ativismo louco, desenfreado e adoecido, mas não movido por compaixão, movido por aplauso, movido por elogio, movido por popularidade e ainda pior, movido por ganância. Mas Jesus não era assim.
o texto diz que ele se moveu por compaixão. As entranhas dele se estremeceram quando viu aquelas pessoas. Há dois aspectos interessantes aqui. A primeira coisa é como é que a gente pode se mover por compaixão? Tendo uma visão dos aflitos, olhando os aflitos, né? Tendo uma visão dos aflitos, tendo uma visão dos necessitados. Vamos falar, essa palavra é mais fácil. Uma visão dos necessitados. E tendo compaixão dos necessitados. Essas duas coisas. Jesus, o texto diz, vendo as multidões aflitas e exaustas. Ele teve uma visão dos necessitados. Ora, nós não podemos perder de vista os necessitados. Né? Jesus olhou, o texto diz, ele viu as multidões. E no meio das multidões, você imagina nas multidões, Jesus não perdia de vista que aquelas multidões estavam aflitas e exaustas. Né? Elas estavam sem força, elas estavam quase que desmaiando, né? Se não no sentido físico, né? Mas no aspecto emocional e sobretudo espiritual. Aquele povo era um povo sofrido, debaixo do jugo do Império Romano, um império opressivo, né? um império que tomou posse pela truculência, pela sua brutalidade, que estabeleceu a Pax Romana, né? Que era uma paz forjada por Roma, que foi imposta, né? Através da violência, da dominação e até do estupro, né, do espólio das pessoas. Então você veja, Jesus olhou para aquele povo e viu aquela multidão, as multidões, diz o texto, vendo as multidões aflitas e exaustas. Então, como é que a gente se move de compaixão? Quando a gente não olha, a gente vê os necessitados, tendo uma visão dos necessitados. Os necessitados estão por todos os lugares. Não é preciso irmos na África para encontrarmos necessitados, ainda que seja muito bom que nós tenhamos missionários na África. Não é preciso irmos em Guiné-Bissau, não é preciso irmos na Síria, não é preciso ir no Líbano para encontrar necessitados. E nós louvamos a Deus por aqueles que têm chamado e estão lá, né, na Síria, na Índia, né, em Guiné-Bissau, em cada lugar do mundo, nas tribos indígenas mais afastadas. Mas nós não precisamos ir até lá para encontrar necessitados. Os necessitados estão à nossa volta. Os necessitados então estão em todos os lugares. Né? Eles estão à nossa volta. E nós precisamos ver os necessitados. Nós precisamos ter visão dos necessitados. Né? Então que Deus nos dê a graça de termos essa sensibilidade visual, de enxergarmos, de percebermos. Porque muitas vezes a gente vê e não enxerga. Né? A gente vê e não enxerga. Que Deus nos dê a graça de enxergá-los, vê-los e enxergá-los, saber que eles estão ao nosso lado e, na graça de Deus, perceber que estão aflitos e exaustos. Né? Qual é a questão que traz aflição? Qual é a questão que leva-os à exaustão? Na graça e na misericórdia de Deus, né, que Ele nos permita não perder de vista, né, ter a visão dos necessitados que estão aqui em Moçambique, que estão aqui nos nossos bairros, que estão aqui, né, na nossa região. E que Deus abençoe aqueles que estão distantes de nós, mas que tem lá os servos do Senhor, a igreja do Senhor, que pode ser sal, que pode ser luz lá, que pode ser os olhos, as mãos, os pés do Senhor naquele lugar, assim como nós devemos ser aqui onde nós estamos. E aí, o versículo mostra primeiro que a gente tem que ter visão dos necessitados e compaixão dos necessitados. Jesus não só viu as multidões que estavam aflitas e exaustas, mas o texto diz que ele se compadeceu delas como ovelhas que não têm pastor. Você imagina que nós, desde criança, decoramos o Salmo 23, domingo agora, há pouco, né, 2 domingos atrás, o reverendo Nilson colocou uma criança um vídeo de uma criança na escola bíblica dominical, Dia das Mães, né? Escola bíblica dominical, domingo agora, né? Recitando o Salmo 23. Que coisa linda, que coisa bonita. Uma das coisas mais marcantes para nós é essa figura do pastor do Salmo 23, né? Que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pasto verdejante, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça. Né? E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não tem, porque a presença dele está conosco. Né? O cálice transborda, tal. Então todas aquelas figuras do Salmo 23 apontando para esse pastor. E Jesus
diz assim, que o texto diz que Jesus se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, quando a gente olha à nossa volta, quanta gente andando, vivendo, não é? Ou existindo como ovelha que não tem pastor. Porque tem muita gente que existe, mas não vive. Né? Na perspectiva bíblica, você pode existir e não viver. Certo? Tem muita gente existindo e não vivendo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E quem não tem vida de Jesus, essa vida com abundância, essa pessoa existe, mas na perspectiva de Deus ela não vive. E tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz que enquanto nós não encontramos Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então olha só quanta gente à nossa volta nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise sanitária, de crise econômica, de crise política, de todas essas coisas terríveis, tantas pessoas andando como ovelhas que não têm pastor, desesperadas, aflitas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, não tendo chão onde pisar, porque um buraco se abriu debaixo dos pés dessas pessoas, né? Elas não têm pastor, né? Elas não têm Jesus, o supremo pastor, o bom pastor das nossas vidas. Então, amados, olha que desespero, né? Então nós precisamos seguir Jesus em sua missão, mas seguir Jesus em sua compaixão. Como é que a gente pode fazer isso? Tendo visão dos necessitados e tendo compaixão dos necessitados, né? Olhando que eles são como ovelhas perdidas, não tem pasto, não tem água, não tem descanso, não são guiados, não tem a presença dele no vale da sombra da morte, estão sujeitos aos predadores, aos lobos, né? E não podem dizer como muitos até o momento não podem dizer certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, nós precisamos seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, sim, em sua missão e em sua compaixão. Se a missão fala da sua ação, a compaixão fala da sua afeição. Senhor, nós queremos agir como Senhor, e nós queremos ser movidos por afetos, tal qual foi o nosso Senhor. Aleluia, que Deus nos dê essa graça, que Ele nos use, não é como usou o seu Filho Jesus, que nós sejamos esse instrumento de bênção, para a honra e glória do Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, mas pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus e pela operação do Espírito Santo de Deus em nós, né, que nós possamos ser assim, movidos como Jesus de compaixão, né, seguindo seus passos. Aleluia! Terceiro e último, nós devemos seguir os passos de Jesus em sua missão, seguir os passos de Jesus em sua compaixão, seguir os passos de Jesus em sua intercessão. Os dois últimos versículos falam da intercessão de Jesus, que coisa linda. O verso 37 diz assim: então se dirigiu Jesus aos seus discípulos, olha o que ele disse para os discípulos. A seara, na verdade, é grande. Quando Jesus viu todo aquele cenário, ele deu um toque nos discípulos, né? Deu uma sacudida nos discípulos com essa palavra, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí entra uma coisa linda. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos. Está dito lá no Evangelho de João, no capítulo 4, né, a partir do verso 35. Estão branco para a colheita. Mas a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos. Então, Senhor, rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. E nesse tempo de crise, os campos estão brancos e brancos. Nós precisamos de trabalhadores na seara do Senhor, colhendo esses campos brancos, né? Porque quem converte o homem é o Espírito do Senhor, né? E o que nós fazemos é testemunhar, é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E quem faz a obra de Deus, e nós temos o privilégio de colher os campos que estão brancos. E aqui há duas questões muito importantes. Primeiro, como é que nós podemos seguir Jesus em sua intercessão? Olhando para a realidade com os olhos de Deus. Olhando para a realidade com os olhos de Deus. Jesus disse para eles: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está nos ensinando a olhar para a nossa realidade com os olhos de Deus. Tem crise, tem dificuldade, tem lutas, mas estamos enxergando uma seara maravilhosa, gigantesca para ser colhida. Certo? Jesus foi na Galileia, foi em vários lugares. O que ele viu?
pessoas doentes, pessoas enfermas, né? Pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas aflitas, pessoas exaustas. E ele não se entregou a um desespero ou a uma postura negativa. Ele diz, não, os campos estão brancos. E ele diz, os trabalhadores são poucos, mas não tem problema, a gente roga ao Senhor da Seara. Então veja, é olhar para a realidade com os olhos de Deus. A gente precisa olhar para esse tempo e dizer, olha que coisa, é um tempo de lutas, de desafios, sim, mas é um tempo que pessoas vão se converter, pessoas vão retornar para os caminhos do Senhor, pessoas vão firmar a sua fé em Deus, vão ter experiências novas com Deus, nós vamos aprender a valorizar as coisas de Deus como antes talvez não estavam valorizando, né? Vai ser um tempo de colheita extraordinário, nós precisamos olhar para a realidade com os olhos de Deus. E aí, nós precisamos pedir nessa realidade a intervenção de Deus. Né? Pedir nessa realidade a intervenção de Deus. Jesus diz, rogai ao Senhor da Seara. Rogai a Ele, clamai a Ele, que Ele mande trabalhadores nessa Seara. Senhor, envia os teus trabalhadores. Então, olha que coisa linda, nós devemos seguir Jesus, não só em sua missão, não só em sua afeição, mas em sua intercessão. Ele olhou para aquela realidade com os olhos do Pai e ele clamou naquela realidade a intervenção do Pai. É isso que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. E você sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo nisso? Quando você lê o capítulo 10, eu não vou ler aqui, depois você lê em casa, verso 1, verso 5, verso 16, os discípulos se tornaram resposta da sua própria oração. Quando você fala, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, não pensa que Deus vai enviar lá em Santo André, lá em Marília, né? Lá em Areado, lá em Cabo Verde. Não, Ele vai enviar onde você está. Ele vai enviar em primeiro lugar você. Ele vai enviar a mim, vai enviar a nós. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías, que estava no capítulo 6 e teve aquela visão extraordinária de Deus ali no templo, né? Serafins voando por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e aquela coisa extraordinária, e ele teve algo que impactou seu coração, diante da glória de Deus, né? Ele falou, ai de mim, sou um pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E quando a gente olha para Jesus no Evangelho, a gente se sente aquilo que verdadeiramente nós somos, como Pedro diante da pesca maravilhosa. A gente fala, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu reconheço que eu sou um pecador, peco por palavras, peco por pensamento, peco por ação, peco por omissão, misericórdia de mim. Mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A palavra diz que o anjo foi lá no altar, tirou uma brasa viva com a tenaz, e veio e tocou os lábios de Isaías e disse, estão purificados os teus pecados. Aleluia. Nós vamos, não por causa de nós mesmos, não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa potencialidade, não por causa da nossa sabedoria, não porque nós temos alguma condição em nós mesmos. O apóstolo Paulo diz assim, quem é suficiente para essas coisas? Não, a nossa suficiência vem do Senhor, é graça. Como é que eu posso falar para vocês? Como é que eu posso transmitir uma mensagem para vocês, se sou tão pecador, tão falho e tão limitado quanto qualquer um de vocês? Não é por nós, é por causa da graça de Deus em nós, é o perdão de Deus em nós, é a ação do Espírito de Deus sobre nós. Então, amados, Isaías disse assim, e o Senhor pergunta para ele, a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviaremos? Quem nós enviaremos? E aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Jesus fala para eles, rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara, você vai ver no capítulo 10, tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Depois o 5 diz assim, e estes 12 enviou Jesus. E depois no 16, eis que eu os envio. Foi eles mesmos que Jesus enviou. Que Deus chame muitos outros. De Pinhal do Campestre, de Areado, de Cabo Verde, certo? De Nova Resende, de Marília, de Santo André, de São Caetano, de todos os lugares aqui representados entre nós. Mas que em primeiro lugar Deus envie você. Deus envie a mim. Deus envie cada um de nós onde nós estamos. Né? Porque nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, para seguir os passos de Jesus. Em que sentido? Em sua missão,
em sua compaixão e em sua intercessão, sabendo que quando nós orarmos pedindo, Senhor, rogando ao Senhor, envie trabalhadores para a sua seara, o primeiro que deve ser resposta dessa oração somos eu e você, somos nós. E é um privilégio, é uma graça, que Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você contemplou a glória de Deus, quando você teve um conhecimento de Jesus, como esse supremo pastor maravilhoso, que se movia de compaixão pelas pessoas, você fala, Senhor, eu não mereço, eu não sou suficiente para isso, mas se o Senhor está me dando essa graça, eis-me aqui. Eu quero fazer parte, eu sou um dos trabalhadores que vai colher os campos que estão brancos nessas searas imensas nesse tempo de pandemia, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Coisa linda, né, meus amados? Que coisa linda. Vamos cantar o nosso louvor. E vamos partir para o nosso tempo de intercessão, tá bom? Então, olha só. Conforme a gente tem combinado já, tá bom? Não manda antes, porque senão eu não consigo ver, tá bom? Não manda antes, não. Espera acabar a música, porque aí eu não perco nenhum pedido de oração que entrar aí, tá bom? Eu vou cantar uma canção que fala sobre seguir os passos de Jesus. Eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, tá bom? Porque é voz feminina no começo, então se ficar meio estranho, você desconsidera. Tá bom? E ainda é a Cassiane, então é muito difícil. Vamos ver se a gente consegue fazer, tá bom? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque. E aí? Vamos lá? Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Descansar, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar, eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vamos terminar.
descansar nos braços de Jesus. Aê, Cassiano, é difícil. Glória a Deus, vou seguir os passos de Jesus. A Érica colocou descansar, aí eu tinha que falar, carregar a cruz, comecei a falar descansar. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar pela família da nossa irmã Cristiane, os parentes que estão em São Paulo, sem trabalho, salários reduzidos, a tua misericórdia. Na família da irmã Cristiane e de tantos outros queridos nossos que estão vivendo essa realidade dolorosa. Oramos pela dona Helena na UTI lá em Santos. Oramos pelo Sebastião Donizete também, Senhor, junto com o Márcio. Deus, oramos pelo Sebastião Donizete Mendes, que vai passar por uma bateria de exames amanhã. A tua misericórdia sobre essas vidas, a ação do Senhor, nós clamamos, Deus, pelas realidades sociais, econômicas, financeiras, familiares e também de saúde. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós clamamos, ó Pai. Oramos, ó Pai, junto com a nossa querida irmã Jussara, lá do ABC Paulista, pedindo pela saúde dela, pelo trabalho, pelo amigo dela, o Francisco Lima, internado com tumor no pâncreas. Ó Deus, a tua misericórdia. Tu, ó Deus, que manifestou-se, ó Deus, naquele tempo através de Jesus de uma forma tão extraordinária, curando toda sorte de doença e enfermidade. Nós clamamos a tua ação bendita, com compaixão sobre essas vidas, conforme os teus propósitos eternos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oramos igualmente, Deus, junto com a nossa irmã Dozinha, lá da Igreja Batista Betel, Deus, pedindo oração pela sua amiga, se chama Eladia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ela está com câncer muito avançado. Os médicos têm dito só um milagre na vida dela. E nós cremos que o Senhor pode fazer milagre. O Senhor é Deus. Põe a tua mão. Venha abençoar em nome de Jesus essa querida, ó Deus, que tem clamado ali, ó Deus, que tem vivido um momento de dor. Visita a sua casa, sua família, em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, junto com a Kika Labanca, pelo seu esposo Júnior. Tenha misericórdia do seu coração. Ele passou por uma situação de luta há pouco tempo. Abençoa ele no seu trabalho, nas suas questões financeiras, profissionais, ó Deus, no relacionamento conjugal, no trato com os filhos. Derrama a tua bênção sobre ele de maneira integral, poderosa, para a honra e glória do seu nome, Pai. Oramos com a Cleide Catarina, Senhor. Orar pela Querine, ó Deus, e pela família da Karen, em nome de Jesus, ó Pai. Pela Querine família e pela Karen, nós entregamos essas vidas preciosas nas mãos do Senhor. O Senhor conhece as realidades, ó Deus, financeiras, profissionais, de saúde, e ó Deus, tudo aquilo que é necessário, os teus milagres, as tuas graças de poder sobre a vida destas queridas. Em nome de Jesus, oramos com a Cleide, Senhor. Junto com a Lenira, lembramos o aniversário do Gabriel amanhã. Bendito seja o teu nome. Nós agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo ao Gabriel. Abençoa ele, Senhor. Enche o coração dele de alegria, de fé e de esperança pela ação bendita do Senhor. Oramos com a Isabel lá em Piratininga pelos irmãos. Abençoa, Senhor, a Isabel. Abençoa a casa da tua serva, abençoa a irmã Enas, abençoa as netinhas da Isabel, sua filha, ó Deus, a Paulo, seu genro, e todos os irmãos, o Osias e todos os demais. Nós entregamos tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Oramos pela Priscila, juntamente com a Odete, o Carlos. Clamamos pela vida da Priscila, pela Mariana, pelo Felipe. Põe a tua mão. Abençoa junto com a Priscila, Senhor, a Liliane, a Andressa, a Mayra, todas aquelas que estão para dar a luz por esses dias. A tua bênção em nome de Jesus. Oramos junto com a irmã Maria José, lá da Palmeia, pela aposentadoria do Carlos. Ó Deus, tua misericórdia, põe tua mão para abençoar o nosso irmão, Deus, e esse processo que ele está aguardando, Deus, com que essa realidade da sua aposentadoria se concretize. Põe a tua mão, vem abençoar em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, junto com o Carlos, pelo retorno da Priscila ao médico amanhã. Ó Deus, ela está bem, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa abençoando esse retorno. Oramos com a Márcia Simões, pela Maria Luzia, os irmãos Carlos Roberto, a Dalva Oséias, que é a cunhada da Maria Simões, ó Pai, pela saúde também, pela cunhada Maria Simões, a saúde de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que a tua misericórdia esteja agindo sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a razão, no poder do Espírito Santo. Oramos com a nossa irmã Clay lá de Areado, pela loja, Senhor. Tem sido um tempo muito difícil.
Deus, pelas sobrinhas dela em São Paulo, oramos pela saúde dela e também da irmã dela. Põe a tua mão sobre essas vidas preciosas em nome do Senhor Jesus. Opera as tuas maravilhas, Senhor. O Senhor não tem impedimento de distância, de dificuldades. O Senhor é Deus, nós entregamos nas tuas mãos. Oramos, ó Deus, junto com a Raíssa, pela vida do Patrick, que vai embarcar, Senhor. Deus, a tua misericórdia sobre o nosso irmão Patrick. Abençoa ele nesse desafio que ele vai ter nessa viagem, e todos aqueles que estarão com ele nessa viagem, a tua misericórdia, a tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Oramos com a nossa irmã Ivani Pereira, Deus, pela família, e ela agradece pela Nirma, que já está em casa com a sua bebezinha. Nós oramos tanto pela Nirma, louvado seja o teu nome, por essa bênção tão maravilhosa. Guarda toda a família e continua a trazer alegria, Deus, expressões de graça através da bebezinha da Nirma, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus, em nome de Jesus, pela vida da irmã Valdenir Casagrande. Ó Deus, obrigado por essa irmã querida, pela sua família. Entregamos seus queridos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, também colocamos em tua presença, ó Deus, a oração da nossa irmã Antonetinha pela família que está em Uberaba e Guaxupé, em nome do Senhor Jesus. A vida do Luiz Guilherme, a sua família, a Paula, a Marcela, a Marcelinha, todos os queridos da nossa irmã, nós deixamos em tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso irmão Valtinho, pela sua família, pelas decisões que eles precisam tomar nesses dias. Deus, ó Pai, tenha misericórdia. Esse tem sido um tempo de tantos desafios, e muitos desses desafios envolvem decisões que nós precisamos tomar na área financeira, na área profissional, Pai, em tantas outras áreas. O Senhor dê graça aos teus filhos, nosso irmão Valtinho, sua esposa Patrícia, a vida da Sara. Põe tua mão sobre eles, dirige-os, ó Deus. A tua palavra diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, e Ele tem prazer em nos dar sabedoria, para que nós possamos tomar decisões acertadas para a glória do teu nome. Livra, Deus, os teus filhos dos enganos do coração, livra das ciladas do maligno, livra da sedução desse mundo, Pai, e dá a ele a direção certa, em nome do Senhor Jesus, e a todos os demais irmãos que têm de tomar decisões tão delicadas. Oramos junto com a Lara Avelino, Deus, pela família dela, em nome de Jesus, pela conversão dos familiares que venham conhecer Jesus. Oh Pai, que eles possam fazer parte desses campos, dessa seara tão grande, desses campos brancos que estão prontos para ser colhidos. Nós oramos junto com a Lara, abençoando ela, seu esposo Estênio, sua filhinha e toda a família dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos também, ó Deus, em nome de Jesus, junto com a Araí, Senhor, pedindo proteção aos irmãos que têm que sair para trabalhar. Tantas pessoas que estão na batalha, saindo, tendo que ganhar o pão de cada dia. Guarda-os, ó Deus, abençoa, livra, Deus, em nome de Jesus. Pedimos pela nossa cidade de Muzambinho, por todos aqueles que estão na linha de frente, na área da saúde, os policiais, ó Deus, a defesa civil, as pessoas que trabalham atendendo os mercados, as lojas, ó Pai, os caminhoneiros que transportam os nossos alimentos, os coletores de lixo, todos aqueles que são autônomos e que têm que trabalhar. Põe tua mão, guarda, protege, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, ó Pai, a tua bênção para a Gleice Klaus, que está conosco hoje. Abençoa ela, sua casa, sua família. Abençoa a irmã Lídia Cardoso, Deus, em nome de Jesus. Põe tua mão sobre ela, Deus, enche o coração dela da tua graça, do teu poder. Guarda o Fábio, guarda a Ellen, guarda sua netinha ali, em nome de Jesus, em Jacuí, Pai. Oramos pelo Luizão, pelo Odete, os nossos queridos do ABC Paulista, em nome de Jesus. Nossos irmãos sempre participam conosco. Santo André, São Caetano, Mauá, São Bernardo. Obrigado por esses irmãos, os de São Paulo que estão sempre conosco, a nossa querida irmã lá de Marília. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, os amados ali de Alpinópolis assistindo, a Maria Cecília, a Gleice Klaus, a tua bênção sobre a cidade de Alpinópolis, o reverendo Vitor com a sua família, os nossos irmãos da IPI e todos os nossos queridos que nos acompanham ali em Alpinópolis, a tua bênção. Oramos junto com a Cleide Catarina, pelo Wagner Fernandes e família. Põe tua mão sobre o Wagner, abençoa seu coração, sua saúde, suas emoções, suas decisões. Inclina o coração dele para ti, e toda essa família esteja guardada debaixo do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, juntamente com a Patrícia, com a Raíssa, Senhor, que pede proteção. Ela retornou aos atendimentos em outras cidades. Deus, guarda a nossa irmã Raíssa, guarda os clientes da tua filha, ajuda ela a tomar todas as precauções que são necessárias, abençoa as iniciativas que estão sendo feitas nesse sentido de proteger as pessoas. Ó Deus,
Põe a tua mão para abençoar a Raíssa e todos os nossos irmãos que, como ela, estão tendo que retornar ao trabalho, Deus, com toda a segurança, dando distanciamento de tempo, Deus, para atender um cliente do outro. Põe a tua mão para dar sabedoria, discernimento e abençoar as iniciativas em nome de Jesus, Pai. Oramos com a irmã Lenira, pedindo proteção para a família e para os irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guarda as nossas famílias e a família da fé. Nós pedimos a tua bênção sobre todos os nossos irmãos aqui presentes, os irmãos aqui de Muzambinho, da nossa igreja e de outras igrejas, de todas as igrejas, Senhor, tanto da IPI como de outras igrejas irmãs espalhadas por nossa região aqui em Minas e por todo o Brasil. Nossa gratidão, nosso louvor, e invocamos a tua bênção sobre eles em nome de Jesus. Oramos pela Raquel Souza, o lar da filha dela, nós entregamos junto com ela. Clamamos, Deus, visita esse lar, abençoa. Tu conheces todas as coisas, tu sabes as necessidades desse lar. Põe a tua mão de poder em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido a oração do teu povo. Obrigado, Senhor. Abençoa a cidade de Alpinópolis, a cidade de Muzambinho, Nova Resende, Senhor, Conceição Aparecida, ó Deus, Carmo do Rio Claro, Areado, Monte Belo, Senhor, em nome de Jesus, Jacuí, Bom Jesus da Penha, Guaxupé, Senhor, Caconde, Barrânia, Botelho, São Bartolomeu, Deus, Pinhal do Campestre, Senhor, Bandeira do Sul, Poços de Caldas, toda essa região onde nós estamos com as nossas igrejas, os nossos irmãos reunidos, Palmeia. Põe a tua mão em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, igualmente a vida da Maria Aparecida Silva Navarro. Deus abençoe a nossa irmã, a tia Maria. Deus te debrando a saúde dela. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Oramos, ó Deus, também, ó Deus, pela Sara, nossa terra de Alpinópolis, pedido da Gleice, Pai. Vem abençoar em nome de Jesus, ó Pai. Coloca a tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada querido nosso que está hoje, Deus, clamando conosco por suas famílias. Oramos pelos policiais e por todos os demais que estão trabalhando em nome de Jesus. Recebe, Deus, a nossa intercessão, revela a tua glória e o teu poder em cada realidade, Deus, e faça, Deus, de nós instrumento da tua glória, seja na missão, seja na compaixão, seja na intercessão, nós possamos seguir sempre os passos de Jesus. Obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Um abração, Ieda. Deus abençoe você aí em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoe a saúde lá em Alpinópolis, o ruralismo de Alpinópolis em todo lugar. Oh, grande abraço, pastor Avelino Lopes. Deus abençoe. Queridos, obrigado pela companhia de todos vocês. Foi gostoso nosso tempo de intercessão. Deus abençoe você em nome de Jesus, sua família, bom descanso. Quero lembrar você que amanhã às 8 da noite nós temos nosso estudo bíblico junto com o reverendo Cicicíssimo Nilson Cândido Ferreira, Evangelho de Marcos, amanhã, hein? Às 8 da noite no YouTube da nossa igreja. Fica atento, não deixe de participar. E nós retornamos aqui no meu Facebook na quinta-feira, permitindo Deus, às 8 da noite. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de todo mundo, tá? Compartilha a nossa live, divulga, entra no nosso canal no YouTube, dá like, pega a mensagem lá, compartilha. Vamos, porque os campos estão brancos, meus amados. Vamos trabalhar, em nome de Jesus. Abração, Jefferson Mortê. Gratidão a Deus pela companhia de vocês. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso, em nome de Jesus.